Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito boa tarde pra você ligado aqui nesse boletim, é bem rápido, bem curtinho, só pra avisar que daqui a pouco no canal Atenção Vascaínos nós vamos ter um boletim AV repleto, com muitas informações, muitas notícias. Tem reforço novo sendo apresentado, tem o artilheiro sendo falado, fotos do treino do Vasco já com esses jogadores, comando do Maurício Barbieri. Vamos falar da questão dos reforços, dos jogadores que poderão estar chegando para o Vasco ainda e também todos os detalhes da vitória do Vasco hoje em cima do Fluminense, ganhando a Copa Xerense. Você vai ver os gols, você vai ver o técnico novo do Vasco falando e no final uma notícia muito especial de um craque do Vasco, um menino muito talentoso que vai ficar e vai permanecer na Colina por mais tempo. Mas eu queria trazer nesse boletim duas informações importantes, até para esclarecimento para o torcedor. O De Luca, volante, como eu disse que a gente vai falar mais no boletim AV, que foi apresentado hoje, é um jogador que vem para ser primeiro volante. A princípio, o Vasco da Gama vai buscar um jogador para o lugar do Júnior Urso, que viria para ser muito mais um segundo volante, um homem um pouco mais avançado. De Luca vai ser titular, Flávio? Só Maurício Barbieri vai dizer, mas a princípio não. É um jogador jovem, muito interessante, dentro do perfil que o técnico do Vasco gosta, mas ainda muito novo para esse projeto, para abraçar, depende muito dele. O Vasco hoje tem um primeiro volante, que também é um jogador que não é de grande simpatia pelo torcedor, que é o Zé Gabriel, e que tem contrato até abril, e que provavelmente vai ser testado durante o Campeonato Carioca para saber se vai ou se fica, se renova ou não. Mas o Vasco, a princípio, tem ideia, sim, de experimentar esses jogadores durante o Campeonato Carioca. E um primeiro volante, dependendo da necessidade, seria contratado mais dentro daquele planejamento para o Campeonato Brasileiro. Agora, para o lugar do Júnior Urso, está sendo observado se há necessidade. O Vasco hoje tem o Andrei Santos, claro, tem o Marlon Gomes, mas o Júnior Urso já viria e seria um jogador importante, porque é um jogador experiente. Então, dentro desse caminho, sim, o Vasco poderia estar trazendo um jogador para essa posição. Chegou a se especular jogador, por exemplo, no Equador, que poderia estar vindo, um volante de nome Sebastian, um uruguaio que joga no Emelec, mas nesse momento nada oficial, apenas oficioso. São muitos os jogadores que são ofertados, são oferecidos, e eu particularmente tenho muito cuidado, se não tenho a informação precisa, mas checo com companheiros, inclusive o companheiro Joel Silva, do Jornal Lance, ex-Jogada 10, conversando comigo, me deu essa dica e eu estou trazendo aqui para você. E também, uma outra situação, a lateral direita. Há sim uma urgência muito grande de se contratar um lateral direito. Mas o Paulinho vai ser testado. Gabriel Dias ainda não tem condição física, ele já está bem, já está treinando, mas para jogar ainda é muito preocupante. Paulinho vai ser observado, mas talvez seja muito pesado para ele. De repente seja melhor jogar a Copa São Paulo. Mas está difícil achar lateral direito. Se a gente for pensar que nem na Copa do Mundo a seleção brasileira tinha lateral direito, o Vasco está buscando. Kelvin é o jogador que o Vasco tem como interesse, mas ter interesse em contratar é uma distância, afinal o Atlético do Paraná é muito difícil para fazer negócio. Kelvin tem a questão da Bertolucci Sport, que é uma empresa que tem uma ótima relação com o Vasco da Gama em função da renovação do Andrei, mas não dá para fazer milagre, tem que casar uma grana. Outros jogadores, por exemplo, Igor Silva, lateral direito que joga no Lorient, muito se comenta a respeito desse jogador, mas eu diria que hoje é a posição mais importante junto com o goleiro. São as duas posições que o Vasco mais corre atrás e há uma necessidade muito grande de se ter jogadores para essas posições. Mas eu diria hoje, e eu estou trazendo essas informações aqui por contato com bastidores, que a lateral direita é uma posição nevrálgica, fundamental para um início de trabalho. Jogador para o lugar do Júnior Urso não é tão importante assim. Se tiver uma oportunidade de negócio, provavelmente o Vasco vai fazê-lo. Mas a lateral direita e o gol são urgências, porque o Vasco, como eu disse, tem Paulinho e Gabriel Dias para a lateral direita, um jovem que nunca jogou no profissional e um lateral que vem de lesão, e goleiros, o Vasco tem Rolls, que vai renovar no final do ano, mas que não passa ainda grande confiança para ser goleiro titular, e também
o goleiro Alexander. Aliás, para o gol, provavelmente o Vasco vai contratar 2 goleiros, 2 jogadores para a posição. Um goleiro para ser titular, um goleiro grande, e um goleiro para ser suplente, que já esteja acostumado a jogar Campeonato Brasileiro, que tenha sido revelação do Campeonato Nacional, tanto da Série A como da Série B, e que possa vir para o Vasco da Gama. Até se comentou no goleiro Ronaldo, que foi do Vitória da Bahia, está no Atlético Goianiense, se lesionou, perdeu a posição inclusive para o Fernando Miguel. Era um goleiro que em outras épocas o Vasco também teve interesse, e é um nome que se comenta a boca miúda dentro de todos aqueles que comentam o futebol dentro do CT Moacir Barbosa. Então, nesse instante, essas são as 2 posições mais importantes. Mas chama a sua atenção para curtir o Boletim AV, que vai subir logo mais no canal Atenção Vascaínos. Que horas, Flávio? Vai lá, aciona o sininho da notificação, como você tem que fazer aqui. Seja inscrito no canal, por favor, não custa nada. Seja inscrito no canal, acione o sininho das notificações, venha também para o canal AV+. E logo mais, um Boletim AV amplo, com muitas informações, muitas dicas legais, muitas notícias e uma notícia especial no final dela. Grande abraço, um ótimo sábado. A gente se vê daqui a pouco, lá no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos. Tchau.